Olá, boa tarde. Morreu hoje em São Paulo o jornalista policial Gil Gomes. Ele estava afastado da profissão há 10 anos por problemas de saúde relacionados ao mal de Parkinson. Segundo a assessoria do hospital, Gil Gomes morreu de câncer. Ele deixou esposa e 4 filhos e também 4 netos. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Projeto de lei quer autorizar a aplicação de vacinas em farmácias de São Paulo. Governo federal decide nova data para início do horário de verão. Ato solene comemora 10 anos da Igreja Catedral Evangélica de Sorocaba. Projeto de lei que equipara salários dos pesquisadores científicos de São Paulo passa na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho do Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Divulgada mais uma pesquisa Ibope para a corrida presidencial. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, continua à frente. Vamos aos números. Na pesquisa que considera somente os votos válidos, sem brancos e nulos, Jair Bolsonaro tem 59% das intenções. Fernando Haddad tem 41%, uma diferença de 18%. Veja como está a disputa com a totalidade dos votos. Jair Bolsonaro aparece com 52% das intenções. Fernando Haddad tem 37%. Brancos e nulos somam 9%. Os eleitores que não sabem ou não quiseram responder são 2% do total. O Ibope pesquisou o índice de rejeição e de certeza que os eleitores têm nos votos dos seus candidatos. Confira agora os números. 41% dos eleitores disseram que têm certeza que vão votar em Jair Bolsonaro. 11% disseram que poderiam votar nele. 35% disseram que não votariam em Jair Bolsonaro de jeito nenhum. 11% disseram que não conhecem um candidato o suficiente. E 2% não sabem ou não quiseram declarar o voto. 28% dos eleitores têm certeza do voto. 11% disseram que poderiam votar nele. A rejeição a Fernando Haddad é de 47%. 12% não conhecem Fernando Haddad o suficiente para votar nele. E 2% não quiseram opinar. Entre os homens, a vantagem é do candidato Jair Bolsonaro. Ele tem 58% das intenções de voto. Fernando Haddad tem 33%. Os votos em branco ou nulos dos eleitores masculinos somam 6%. E os que não sabem ou não quiseram dizer são 2%. Jair Bolsonaro lidera a pesquisa de intenção de votos também entre as mulheres. Jair Bolsonaro tem 46% das intenções de votos femininos. Fernando Haddad tem 40%. Brancos e nulos são 11%. As mulheres que não sabem ou não quiseram responder à pesquisa somam 3% do total. Veja como ficou agora a pesquisa entre os eleitores mais novos, que têm entre 16 e 24 anos. 50% dos eleitores mais novos disseram que vão votar em Jair Bolsonaro. 39% em Fernando Haddad. Os brancos e nulos nesse universo somam 10%. Os que ainda não decidiram o voto ou não quiseram responder são 1% do total. A maioria dos eleitores mais velhos também diz que vai votar no candidato do PSL. Dos eleitores que têm 55 anos ou mais, 48% declararam voto a Jair Bolsonaro. Fernando Haddad tem 38% da preferência dos mais velhos. Brancos e nulos são 9%. Não sabem ou não responderam 5%. Os eleitores que estudam ou estudaram até a 4ª série do ensino fundamental também foram ouvidos. Vamos aos números do Ibope. Jair Bolsonaro tem 41% da preferência dos que têm menos escolaridade. 52% preferem Fernando Haddad. Os que declararam que vão votar em branco ou anular o voto são 3%. Os que ainda não decidiram ou não quiseram responder são 4% do total. Entre os eleitores que estão cursando o ensino superior, a vantagem também é de Jair Bolsonaro. O candidato do PSL tem 57% das intenções de votos dos que têm mais escolaridade. Fernando Haddad tem 30% da preferência desse universo. 11% vão votar em branco ou anular o voto. Os que não sabem ou não responderam são 2% do total. O Ibope dividiu a pesquisa pelas regiões do país. Vamos aos resultados.
Nas regiões Norte e Centro-Oeste, Jair Bolsonaro está na frente, com 59% das intenções. Fernando Haddad tem 33% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem ou não responderam, 2%. A região Nordeste é a única que mostra vantagem do candidato petista. Jair Bolsonaro tem 33% dos votos dos nordestinos, mas Fernando Haddad aparece com 57% das intenções. Os votos brancos e nulos entre os nordestinos representam 8%, e os que ainda não decidiram o voto ou não quiseram responder à pesquisa são 2% do total. Mas na região Sudeste, a mais populosa do país, a vantagem volta a ser de Jair Bolsonaro. Ele tem 58% da intenção dos votos dos paulistas, fluminenses, capixabas e mineiros. Fernando Haddad tem 29% da intenção dos votos da região Sudeste. Brancos e nulos são 10%. Os que ainda não sabem ou não quiseram opinar somam 3% do total. A região Sul é a que dá maior vantagem a Jair Bolsonaro. Os eleitores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são 62% das intenções de voto a Jair Bolsonaro. Nos 3 estados do Sul, Fernando Haddad aparece com 28% das intenções. Brancos e nulos somam 7%. Os que não sabem ou não quiseram responder somam 2% do total. O Ibope ouviu 2.506 eleitores em 176 cidades brasileiras entre os dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa Ibope foi encomendada pela Rede Globo de televisão e pelo jornal O Estado de São Paulo. O Ibope pesquisou ainda como anda a aprovação popular do governo de Michel Temer. Quem traz agora as informações ao vivo é o repórter Marcos Boemerade. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde Sérgio, boa tarde a todos. Olha só, 5% dos eleitores ouvidos pelo Ibope avaliaram a presidência, do Michel Temer, o comando do Michel Temer, e eles avaliaram que tudo isso é como ótimo ou bom. Então, portanto, o governo do Michel Temer, avaliação dos eleitores ouvidos como ótimo ou bom. Os que consideram o governo de Temer regular somam 19% desse total. 74%, Sérgio, dos pesquisados não gostam do governo do presidente Temer e o consideram ruim ou péssimo. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 2% desse total. Sérgio. Ok, obrigado aí pelas suas informações, Marcos. O governo federal mudou de ideia e manteve a data inicial para o início do horário de verão. A repórter Érica Rezende tem mais informações. Afinal, Érica, quando começa o horário de verão este ano? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Vai começar no dia 4 de novembro mesmo, Sérgio. O MEC chegou a pedir o adiamento dessa data porque cai justamente no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, a data está prevista, mas o governo decidiu manter aí para o dia 4 de novembro por questões de segurança jurídica. O Enem acontece dia 4 e 11 de novembro e a data prevista para o término do horário de verão é o dia 17 de fevereiro de 2019. Sérgio. Ok, Érica, obrigado. A partir de sábado que vem, os boletos bancários com valores iguais ou superiores a R$100 poderão ser pagos em qualquer banco. A repórter Silvia Garcia está aqui no Jornal da Assembleia com mais informações para a gente. Boa tarde para você, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todo mundo que acompanha a edição de hoje do Jornal da Assembleia. Foi exatamente isso que você falou. Boletos de R$100 ou acima desse valor, inclusive os vencidos, podem começar a ser pagos a partir deste sábado em todos os bancos aqui no país. Com a inclusão e processamento desses boletos no sistema, a plataforma da Febraban terá incorporado cerca de 3 bilhões de documentos, ou seja, 75% do total existente no país. Essa mudança teve um certo atraso, começou morosamente, mas ela deve, até o dia 10 de novembro, ter todos os tipos de boleto e de qualquer valor para poderem serem pagos e aceitos pelos bancos. Silvia Garcia para a TV Alesp. Projeto de lei quer autorizar a aplicação de vacinas em farmácias de São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já.
Uma pesquisa revela que a maioria das mortes violentas em São Paulo tem relação com o consumo de álcool e de droga. Eu volto a conversar com a repórter Érica Rezende ao vivo, que tem mais informações pra gente. Você, Érica. A pesquisa, Sérgio, foi feita pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e levou em conta as mortes ocorridas entre 2014 e 2015 na cidade de São Paulo. As vítimas são adultos que foram feridos fatalmente ou tiveram morte súbita ou violenta. Os exames revelam que o consumo de álcool ou de pelo menos um tipo de droga está relacionado com pelo menos 55% das mortes violentas ocorridas na capital paulista durante esse período. Cerca de 7.000 pessoas têm mortes violentas na cidade de São Paulo por ano. A maioria por homicídios, acidentes de trânsito ou suicídio. Sérgio. Ok, Érica. 4 mulheres foram vítimas de feminicídio nos últimos dias em São Paulo. O repórter Marcos Boemerade nos traz mais informações. Marcos, você. Pois é, Sérgio, um absurdo, né? Vamos então às vítimas, né? Ellen Bandeira tinha 22 anos e um bebê de 3 anos foi morta a tiros pelo ex-namorado. Renata Basso, de 46 anos, foi morta pelo ex-marido a tiros na rua. Renata Solange de Souza também foi executada, foi morta então a tiros pelo ex-marido que acabou fugindo. Sharon Chaves morreu queimada pelo ex-companheiro dentro de casa. Com esses 4 casos, o número de feminicídios na Grande São Paulo chega a 48. O Ministério Público de São Paulo fez um levantamento das ocorrências de feminicídio no período de 1 ano. Os casos mais comuns, Sérgio, acontecem aos domingos entre as 6 da tarde e a meia-noite. Os crimes geralmente acontecem dentro de casa e o principal motivo é a separação do casal, Sérgio. Obrigado, Marcos. Cresce o número de cesáreas no mundo. O Brasil é um dos campeões mundiais desse tipo de parto, não é isso, Silvia? É, Sérgio. Infelizmente, o Brasil é um dos primeiros aí ranqueando esse tipo de lista. Só lembrando que isso daí foi um estudo feito pela revista científica britânica, conhecida como The Lancet, uma das mais respeitadas em todo o mundo. E como você disse, o Brasil é um dos campeões. A Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo 15% dos partos cesáreos. Mas no Brasil, mais da metade são de cesáreas, 55,5%. Só lembrando que as cesáreas podem salvar a vida das mães e dos bebês, por exemplo, se um bebê está numa posição ruim ou se o trabalho de parto normal não está sendo respondido. Mas os médicos dizem que não é isso que acontece. A gente acaba vendo, né, Sérgio, através desse número, 55,5% de cesáreas no Brasil. Sérgio. É, muita coisa, né, Silvia? Obrigado pelas suas informações. Tomar as vacinas em farmácia sem necessidade de ir a postos de saúde. Essa é a proposta de um projeto de lei de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que tramita aqui na Assembleia Legislativa. O projeto tem apoio dos farmacêuticos. Veja agora na reportagem do Jorge Machado. Pelo projeto de lei 27 de 2017, as farmácias ficam autorizadas à prestação de serviços e procedimentos farmacêuticos, como a aplicação de vacinas. A medida aumenta a disponibilidade de cobertura, pois há farmácias em praticamente todos os municípios paulistas. Segundo o CRFSP, Conselho Regional de Farmácia, são 15.500 estabelecimentos. O benefício é muito grande do ponto de vista econômico, do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida. Então, acho que está na hora da gente realmente colocar esses serviços nas farmácias e colocar as vacinas nas farmácias. A proposta foi bem recebida pela diretoria do CRF em reunião no gabinete da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, autora da proposta. O presidente do conselho explica os motivos. Numa crise como a recente que nós tivemos aí da gripe H1N1, por exemplo, né, faltaram vacinas. O Estado, quando é pego de surpresa com alguma epidemia, que é normal, pode acontecer, mesmo com melhor planejamento, as farmácias tendo a disponibilidade dos medicamentos, das vacinas, elas vão compensar a dificuldade que você tiver no setor público. Então, é até uma medida de segurança. A deputada conta que vem ouvindo os reclamos do setor desde a primeira reunião da Frente Parlamentar pela Desoneração Tributária dos Medicamentos. Pela nova proposta, já reconhecida nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, farmacêuticos recobram atribuições profissionais que foram deles tempos atrás,
em termos de cuidados da saúde da população. A farmácia, eu sempre costumo dizer, ela tem um papel, claro, é o papel de saúde, mas ela também tem um papel social, porque ela aproxima muito da população e a população confia na farmácia, naquele farmacêutico que está lá, que conhece a família, já conhece, até quando a cidade é muito pequena, ele conhece até o quadro de saúde de algumas pessoas. Então, no momento em que ele disponibiliza mais essa prestação de serviço, vai garantir uma saúde pública que, inclusive, reflete no estado como um todo. Porque na não aplicação de uma vacina no tempo adequado, provocando a doença, ele vai ocupar um leito hospitalar. Nós precisamos humanizar a saúde. A farmácia é uma forma de você humanizar, porque você aproxima a farmácia do seu bairro, da sua cidade, que às vezes é uma cidade muito pequena, às vezes tem uma farmácia só. E nesse caso, ela é um elo importante da população, né? Ela volta a ter a confiança da população, que ali ela vai encontrar alguém qualificado para atendê-la. Mais de 100 profissionais entre policiais e sociedade civil foram homenageados no auditório Paulo Kobayashi aqui da Assembleia Legislativa. Um reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade. Cada uma destas pessoas tem uma história de coragem, superação, altruísmo, doação, dedicação. Alguns destes casos vieram para este livro, que tem como título algo que tem tudo a ver com a profissão escolhida pela maioria. Comecei a verificar que esses homens, eles recebiam não era uma questão de salário. O que os mantinha na corporação era muito mais do que isso, era um espírito. Porque sair de casa todos os dias em prol de uma sociedade, colocando o peito deles na frente para proteger a população, era muito mais do que qualquer salário. Foram 7 meses de muita pesquisa e muitas entrevistas. Um dos capítulos é dedicado ao Coronel Telhada, deputado estadual pelo PP. Outro que teve o trabalho reconhecido foi o Guarda Civil de Sorocaba. Ele atribui a condecoração a uma ação coletiva. A gente ficou lisonjeado e agradecido por esse reconhecimento, tanto da BFIP, da própria Assembleia, de ceder o espaço do Coronel Telhada, e a gente fica muito satisfeito, muito feliz com isso aí. A realização é uma parceria da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz com o deputado pelo PP, Coronel Telhada. Cada policial que está sendo homenageado aqui, ou é por causa de uma ocorrência que ele tem apego, ou até por causa da própria história de um conjunto de ocorrências. Então, a Polícia Militar, diariamente ou mensalmente, ela atende mais de 40, 50 mil ocorrências. Então, você imagina cada policial que está aqui com sua família, o que ele deve ter para contar. Muita coisa. Então, são salvamentos, são tiroteios, são prisões, enfim, as ocorrências dos mais diversos tipos, não só do policiamento, como do Corpo de Bombeiros, em todas as atividades que a PM desempenha. Lembrando que tem muita gente da reserva também, aposentados, que mesmo aposentado continuam trabalhando, como é o meu caso também, a gente está aposentado não para. E tem inúmeros outros colegas aí que estão aposentados, mas continuam trabalhando pela corporação e pelo Estado de São Paulo. E essa é uma maneira da casa, falar em nome da Assembleia, nome não só meu, do presidente e dos outros 92 deputados, dizer muito obrigado a todas essas pessoas que têm feito o melhor da sua vida para trazer o melhor para a vida dos outros. Projeto de lei que equipara salários dos pesquisadores científicos de São Paulo é aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Os detalhes você tem em 1 minuto. Até já. A Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprovou o projeto de equiparação salarial para pesquisadores científicos do Estado de São Paulo. Com a maioria dos deputados efetivos presente, a reunião começou com a dispensa da leitura da ata. Na pauta, 5 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar, 4 itens para deliberação que tiveram pedidos de vista e 1 item para ciência. Um PL foi rejeitado e outro também teve pedido de vista. O primeiro aprovado tramita em caráter de urgência aqui na Assembleia Legislativa. É o 4 de 2018 do deputado Campos Machado, que autoriza o Poder Executivo a instituir a equiparação salarial de todos os cargos e funções e atividades da série de classes de pesquisador científico. A aprovação, acompanhada pelos profissionais interessados, foi aplaudida.
Quem está no nível 6, por exemplo, está em fim de carreira, é o mais capacitado e orienta os que estão nos níveis menores. Ocorre que muita gente de nível menor ganha mais do que gente de nível maior. Orientadores ganham menos que orientados. Quebrou a hierarquia. Você imagine se no Exército um sargento começar a ganhar mais que general. Acaba o Exército. Nós estamos nesse tipo de situação. E o governo simplesmente não resolve o problema. Então nós temos muita confiança de que o projeto possa ser acatado pelo governador e posto em execução. O presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, deputado Teonílio Barba, do PT, julgou positivo o encontro. Eu entendo que qualquer carreira que ela tenha o trabalho similar, se uma pessoa tem uma correção, se tem um plano de cargo e salário e equiparação de salário, aquele que é de apoio exercita a mesma função, tem que seguir o mesmo caminho da equiparação. Não pode discutir dois tipos de trabalhadores, principalmente no funcionalismo público no Estado de São Paulo. Um ato solene na Assembleia Legislativa marcou as comemorações dos 10 anos da Igreja Catedral Evangélica de Sorocaba, uma iniciativa do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Flávio Antônio, presidente e fundador da Igreja Catedral Evangélica, e demais representantes da comunidade cristã foram recepcionados pelo deputado Carlos Bezerra Júnior. A denominação tem 50 igrejas espalhadas entre o estado. Para nós é uma honra receber essa homenagem, porque nós sabemos que é um reconhecimento até por parte do Estado. Ficamos felizes desse reconhecimento e sabemos que a relevância que o Evangelho de Jesus tem para todos nós. Então, dessa maneira, acreditamos que este reconhecimento é o reconhecimento do próprio Evangelho sendo pregado a cada pessoa aqui no estado de São Paulo. A igreja tem sede na cidade de Sorocaba e conta com cerca de 3.000 integrantes. A área social mantém uma parceria com a ABOS, a Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba, há 3 anos. É um trabalho onde os cancerosos vêm para Sorocaba para ser cuidado e como elas não têm a condição de ir e voltar todo dia, essa dá hospedagem, dá alimento e manda alimento e cuida com enfermagens e outras coisas, medicamento também. O deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, lembrou que homenagear aqueles que se destacam em suas atividades é função do parlamentar e que tem acompanhado o trabalho espiritual e social da igreja. Eu mesmo fui parte de uma parceria que eles fizeram com o GEPASSE, com o Hospital do Câncer Infantil da cidade, movimentando um voluntariado na direção e também trabalhando e articulando com a gente para a gente levar recursos para o fortalecimento do hospital e das condições de trabalho do hospital. Então é a igreja que tem uma presença importantíssima e que alia essas coisas que são fundamentais, que é a questão da visão espiritual, do amparo, do carinho, do conforto, da esperança, mas além de tudo, da proposta de transformação social do ambiente onde vive. Então um reconhecimento legítimo aos 10 anos de vida e de existência da Catedral Evangélica de Sorocaba. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite a sessão plenária ao vivo. Você pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.